Vereador Lucas, esta é a sua primeira sessão ordinária depois de um período de licença e qual é a sua expectativa para a continuidade de seu mandato? Então, em primeiro lugar, a exemplo do que o vereador Elton fez na saída dele, no discurso de saída dele, eu faço questão de fazer no meu discurso de entrada, que é agradecê-lo. Ele demonstrou naquela ocasião o seu sentimento de gratidão e eu gostaria de externar esse sentimento agora, porque o Elton, na minha ausência, exerceu um mandato exemplar, eficiente, buscando fazer o seu melhor. E eu tenho certeza que, assim como eu, os meus eleitores, os eleitores dele e a população carmelitana, que de uma forma ou de outra acompanhou o trabalho dele, estão orgulhosos dessa passagem que ele teve por aqui. E finalizo dizendo que os trabalhos do Legislativo, os resultados finais vão ser muito melhores com a passagem dele do que caso ele não tivesse passado por aqui. Então ele veio e somou muito. E o agradecimento inicial, então, é para o vereador Elton. E o seu retorno, qual a expectativa? Então, eu, enquanto estive fora, na Secretaria de Governo, na Secretaria de Administração, eu percebi, dentro da Câmara de Vereadores, um movimento que eu não vi positivo para a cidade. A corda sendo puxada por um lado pela Câmara, a corda sendo puxada por outro pela Prefeitura, e nisso a população sai perdendo. Eu acho que os vereadores têm que se conscientizar, não ficar agarrando projeto, engavetando projeto, se às vezes não tem condição de ajudar, não atrapalhar, ter a consciência de que quando o embate político é feito, a população sai perdendo. Então isso eu via enquanto estava licenciado e infelizmente hoje ao chegar na Câmara eu vi novamente. Mas eu não perco as esperanças. Eu acho que com conversa, com diálogo, hoje eu me alterei um pouco porque eu também sou vítima das emoções, mas eu quero ser mais sereno, ser mais calmo. Eu tenho certeza que com diálogo a gente resolve qualquer situação. Então a minha expectativa é que haja aí uma reflexão por parte de todos os vereadores e que a gente encontre um bem comum para unir e de fato trabalhar pela cidade. É isso que a Carmelitana precisa. Embate na Câmara, briga, discussão, isso não leva a nada. Falar mal do prefeito, criticar, a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar resultado. E eu repito, que acredito que aos poucos a gente deve sim conseguir caminhar nesse sentido. E neste seu retorno, você já foi autor de 2 moções de aplausos, uma para a secretária de Educação, a Lenise, e também para o deputado Cássio Soares. Comenta essas moções para nós, por favor. Então, primeiro para a Lenise, eu fiz questão de apresentar essa moção de aplauso, porque infelizmente um vereador aqui da casa criticou o trabalho feito pela Secretaria de Educação, informando uma mentira, que nós não iríamos receber o Fundeb esse ano. Então, assim, diante disso, eu fiz questão de pedir a moção de aplauso, de apresentá-la, que foi aprovada por unanimidade, para demonstrar justamente que o trabalho feito pela Lenise, secretária de Educação, cumulando com a Secretaria de Governo, o trabalho dela de escolher os diretores de forma técnica, não como era antes com a simples nomeação, mas agora fazendo uma prova, avaliando a mínima condição do diretor e tão somente por outros critérios de eficiência, produtividade, escolher quem fica à frente das escolas. Então, isso nos permitiu sim receber o Fundeb. E o que o vereador falou é que não foi feito votação popular, só que a lei é clara, a lei coloca uma situação ou outra. Qualquer uma das 2 situações permite o recebimento do Fundeb. Então, infelizmente, houve esse comentário aqui que a gente precisou, então, apresentar... ser grato esse trabalho da Lenise para o município, que é muito positivo. E esse é só um exemplo. A gente está vendo a educação melhorar em muitos aspectos, a gente está recebendo a equipe escolar que nunca teve no município, está tendo agora, a gente está tendo a reforma das escolas, os campeonatos de matemática, campeonatos de português, o Soletrando aqui do Carmo, os notebooks, a rede municipal de ensino ter notebooks. Enfim, eu poderia aqui ficar mais alguns minutos falando das melhorias que a gente teve na educação. É lógico que tem muita coisa a ser feita ainda, tem muito que melhorar ainda, mas a gente tem que reconhecer que um trabalho positivo está sendo feito. E aí, para finalizar, quando alguma mentira é contada, a gente fica chateado e a gente deve satisfação à população, a gente deve uma prestação de contas. Então a gente não pode permitir que isso aconteça, a gente tem que fazer o contraponto, é desgastante, mas faz parte da nossa atuação, da nossa profissão, do nosso mandato. O deputado Cássio Soares também recebeu uma moção de aplausos hoje. Com certeza, a Estrada Boiadeiro, muito discutida aí pelos carmelitanos, muitos anos, político X fazendo promessa, político Y fazendo, e nunca se concretizava. Inclusive, alguns deputados recentemente anunciaram que mandariam recurso, infelizmente não deu certo. A gente aqui não quer criticar ninguém, a gente sabe que às vezes o deputado tenta, não consegue. Então, assim, o momento agora é simplesmente de reconhecer que 2 conseguiram, o Cássio Soares, metade do recurso, o nosso atual hoje ministro, Alexandre Silveira, conseguiu
a outra metade, enquanto ele estava no Senado. Então os recursos já estão garantidos, o projeto já está feito, a obra já está encaminhada e às vezes se fala aqui na Câmara de uma forma que está acontecendo algum problema, que está agarrado, mas não é isso, é o trâmite natural das coisas. O importante é que nesse mandato a população carmelitana vai ter a estrada boiadeira asfaltada e graças aí principalmente ao trabalho do Cássio, por isso o motivo da moção a ele.